e o versículo 12 e 13, tá? Já está na tela ali, ó. Vamos ler junto. Filipenses capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: sem estar abatido e sem ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos repetir o versículo 13. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. A igreja pode sentar. Então nós vemos aqui, rapidamente, vamos passar essa mensagem com esse título: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo, que precisa ser fortalecido para poder vencer as lutas do dia a dia. Nós estamos em grande batalha, nós estamos todos os dias em grande guerra espiritual, e nós precisamos de força, mas a força nossa não é suficiente. Nós precisamos ser fortalecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser fortalecidos por aquele mesmo Deus em qual o apóstolo Paulo confiava e o apóstolo Paulo acreditava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos as aflições do apóstolo Paulo, que nós iremos meditar aqui, mas nós poderíamos ver até mesmo as aflições do Senhor Jesus Cristo, as nossas, do nosso dia a dia. Todos nós passamos por aflições, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo teve aflições, mas o que Ele mandou nós fazer? Nós devemos ter bom ânimo. Então, essa é a nossa parte, mas esse bom ânimo que nós devemos ter é o bom ânimo somente no Senhor Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quem nos fortalece é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando aos filipenses, ele estava falando sobre a oferta que ele tinha recebido para se manter. Então ele estava dizendo que ele podia tudo, ele tinha aprendido já a passar trabalhos, ele tinha aprendido a passar tribulações, e nós vemos que esse homem de Deus, ele passou por muitas tribulações, que estão registradas na Bíblia Sagrada. Então ele disse: olha, eu aprendi a ter abundância. Glória a Deus. Nós, quando temos abundância de tudo, de todas as coisas, glória ao nosso Deus, aleluia. Mas ele também disse: eu estou instruído a ter abundância, mas também a padecer necessidade. Quer dizer que o homem de Deus, ele não vive só na abundância, e nem só nas necessidades, não. Então são coisas que nós iremos passar, são coisas que irão nos afligir. Um dia estaremos felizes, outro dia estaremos tristes pelas situações da vida. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele estava passando necessidade, mesmo passando fome, ele disse que podia, porque ele clamava ao Senhor Jesus Cristo, que fortalecia ele. Quando ele tinha abundância, ele agradecia ao Senhor Jesus Cristo, que fortalecia a ele. Então nós vemos o apóstolo Paulo, que antes de se converter, ainda é registrado na Bíblia Sagrada como Saulo de Tarso. Ele era um homem que perseguia a igreja, ele era um homem que até mesmo permitia que os cristãos fossem mortos. No caso ali do diácono Estevão, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado até a morte. Ele estava ali na chefia, ele estava ali no comando, e depois que o Estevão foi apedrejado, ele foi morto, foi para os céus, para os braços do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que até a própria roupa, a túnica de Estevão foi entregue para Saulo. Ele pegou como um troféu. Aqui está a túnica de um cristão, aleluia. Então nós vemos
Saulo de Tarso, ele era um perseguidor. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, como sempre houve perseguições. Mas um certo dia, quando ele estava indo para Damasco, com carta de recomendação das autoridades para ele perseguir, maltratar as igrejas, os cristãos, nós vemos que ele teve um encontro com Deus neste caminho. Ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então nós vemos que ele não entendeu muita coisa, ele não estava perseguindo a Deus na mentalidade dele, no pensamento dele, ele estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo, persegue ao Senhor Jesus Cristo, é o que nós aprendemos. Então Saulo disse: Senhor, quem és tu que está falando comigo? Aleluia. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, se revelou a ele viu um grande clarão na sua frente, ele ficou cego imediatamente nesse momento, mas ele não estava vendo com seus olhos físico, com seus olhos materiais, mas ele estava vendo agora com os olhos da fé. Agora Saulo estava vendo o que é espiritual, agora Saulo estava entendendo que ele estava muito errado, mesmo sendo um fariseu, mesmo entendendo das escrituras, muito estudioso, mas ele não tinha entendido como era o caminho da salvação. Ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo e perseguia o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que dali, depois que ele teve esse encontro com o Senhor, levaram para a casa de um determinado homem piedoso. Lá ele chegou cego, Saulo, lá ele chegou agarrado, amparado por alguém, e ali ele ficou ali na casa desse homem, parece que é Simão, se não me falha a memória. Ele ficou orando, ele ficou jejuando, porque agora ele estava vendo com os olhos espirituais, agora ele estava reconhecendo a sua miséria de ser um homem perseguidor da igreja. Agora ele estava ali orando 3 dias e 3 noites, jejuando 3 dias e 3 noites, até que o Senhor Jesus Cristo mandou um homem de Deus, Simão, ali para orar por ele, para que ele tivesse visão. Aleluia. Então nós vemos que Deus deu o endereço certo para ir aonde estava Saulo de Tarso, e ali chegou o homem de Deus e perguntou: é aqui que chegou um valentão? É nessa casa aqui que chegou alguém chamado Saulo de Tarso, um valentão que anda perseguindo a igreja? Eu creio que o homem, o dono da casa, disse: não, aqui chegou um pobre miserável, cego, carregado pelos outros. Aleluia. Então ali nós vemos que Saulo recebeu a oração e passou então, aleluia, a não mais perseguir o povo de Deus. Foi para o deserto, ali ele ficou se preparando para a obra que Deus tinha colocado nas suas mãos. Aleluia. Mas nós vemos que ele aprendeu a seguir, a depender e necessitar de Cristo, que começou a fortalecer a ele dali em diante. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanta tribulação você está passando na sua vida, quantas lutas estão acontecendo, nós sabemos que não cessam nunca. Quando termina uma luta de uma maneira, vem outra de outra maneira. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós estamos vendo este homem aqui, que citou esse versículo, que é muito conhecido, que é conhecido pelas igrejas todas, pelos cristãos todos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas rapidamente nós vamos passar um pouco das perseguições do nosso irmão Paulo. Aleluia. Paulo, o apóstolo Paulo, depois pregando a palavra, abrindo igrejas em vários lugares, salvando almas. Aleluia. Agora as perseguições se voltaram contra ele. O que ele fazia contra a igreja, agora ele estava recebendo as mesmas perseguições. Nós vemos que nos fala de pedradas que ele levou.
em Listra. Agora quem estava sendo apedrejado era Paulo, não era mais Estevão. Ele que aprovava os cristãos serem apedrejados. Agora, lá em Listra, Paulo, foi apedrejado e dado por morto. Aleluia. Está escrito em Atos 14, 19 e 20. Aleluia. Ali nos fala sobre, imagina aquele homem de Deus, apedrejado por quê? Porque estava pregando a palavra do Senhor. Apedrejado por quê? Porque estava fazendo bem. Nós sabemos que neste mundo aqui só é perseguido quem faz o bem. Aleluia. Aqueles que fazem o mal, eles estão tranquilos aí. Então até o rei do nosso país muitas vezes dá apoio para eles, mas vai falar a palavra do Senhor, vai ser justo, aleluia, ver se as perseguições não começam imediatamente. Então, em Listra, ele foi apedrejado e foi dado por morto, aleluia, primeiro. Agora, em segundo, nós vemos que ele teve prisão em Filipos. Paulo e Silas foram presos e açoitados em Filipos.